Boa noite a todos. Meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Que Jesus nos abençoe neste momento, onde vamos conversar um pouquinho sobre o Evangelho. Capítulo 26, como foi apresentado, né? De graças recebeis, de graças dai. Então nós vamos ver na íntegra hoje todo o capítulo. A gente já conversou nos temas passados um pouquinho de cada tópico, mas esse capítulo nos chama realmente a uma análise mais profunda sobre o que nós recebemos do nosso Pai Celestial, este dom encantador de distribuir todo o seu amor para a sociedade, para a população, para enfermidades que muitas vezes está alastrando em nosso ser, na nossa jornada, na nossa caminhada, que vai pesando, né? Então nós vamos ver agora o capítulo todo, conversar um pouquinho e meditar novamente, que de repente a gente pode ter ficado algum tópico sem uma análise mais profunda. E vamos buscar neste tema entender sobre o dom que Jesus nos emprestou, para que nós possamos evoluir no nosso processo, nessa nossa caminhada, que nós possamos buscar através dessa luz da doutrina espírita, que é o Consolador, que Jesus nos deu a oportunidade de dar esse estudo e a sequência do seu Evangelho, de todas as suas mensagens. Então, nesse capítulo, Kardec vai nos esclarecer um pouquinho mais sobre através do Consolador prometido, sobre o dom que Jesus nos ortogou a oportunidade de auxiliar a todos. Busquemos aqui o dom de curar, né? As preces pagas e sobre os vendilhões expulsos do templo e os comentários de Kardec sobre todas essas situações em Mateus. O objetivo do dom de curar, né? Qual é o objetivo? Curar os doentes, expulsar os maus espíritos e o alívio dos que sofrem e o meio de propagação da fé. Jesus já deu esse dom aos seus discípulos. E ele vai bem mais a fundo quando ele diz assim, no Evangelho, em São Mateus: restaurai a saúde dos enfermos, ressuscitai os mortos, curai os leprosos e expulsai os demônios. Então, quando ele ortogou essa oportunidade dos seus discípulos de trabalhar este dom para todos os enfermos e sobrecarregados, ele também deu a autonomia para que afastasse os espíritos perversos, aqueles que ainda estavam perturbando a ordem do progresso e trazendo muitas enfermidades, como os processos obsessivos que aconteciam. Naquela época, muitos irmãos que chamavam os endemoniados, né, procuravam Jesus, sedentos de toda essa cura, e Jesus deu a os seus apóstolos, os seus discípulos, esse dom de expulsar. E Kardec nos esclarece também que nós estamos dando sequência a este dom. Que quando nós procuramos uma casa espírita, nós viemos com as enfermidades da nossa alma alojada em nosso ser. As depressões, a angústia, aquelas irritabilidades surtas, né? Aquele mal-estar repentino, todas aquelas situações que muitas vezes chegam até nós repentinamente. Aí nós precisamos entender e precisamos buscar a cura dessas enfermidades. E Kardec nos esclarece, através da doutrina espírita, que nós estamos dando sequência a todo esse compromisso que Jesus nos deu, através dos médiuns, que é o meio de toda essa luz que Jesus está nos dando a oportunidade de resgatar, de suprir, de buscar a cura de todas essas enfermidades da alma. Porque quando nós alimentamos o nosso corpo, nós fortalecemos ele. Mas quando nós estamos enfermos da nossa alma, nós precisamos de buscar essa energia salutar das mãos de Jesus para retirar essas enfermidades. E ele nos esclarece: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
E aí nós buscamos o Jesus, buscamos esse alívio através da doutrina espírita, para que este alívio se faça em nossa alma, esse mal-estar, essa angústia. E aí Jesus, Kardec nos esclarece que Jesus, pois recomendava-lhe que não fizesse dele, dos dons recebidos, o objetivo de comércio, nem de especulação e nem meio de vida. Aí a gente questiona assim, mas eu vou na casa espírita e aí eu vejo vender, ali livros, CDs. Olha, a gente acabou de oferecer uma peixada, A gente vai fazer uma macarronada. Mas o que não se vende é um dom divino. É um passe, é uma água fluidificada, é uma energia dada através de um processo desobsessivo, pelas atividades mediúnicas, é uma recepção, é o amor, é a triagem fraterna. Esse é um dom que Jesus deu a este lar, a todos os médios, de propagar a sua mensagem. Mas, se estamos vendendo ali o livro, que são de psicografia de alguns médiums e de vários médios de respeito, vários médios de psicografia, que traz essa psicografia para que assim possamos utilizar desses meios para pagar aquilo que a gente não ganha, que é a luz, a água. A gente precisa manter ali a higiene do ambiente. Nós precisamos contratar, às vezes, pessoas que ficam o dia inteiro, como as secretárias. Então, são essas situações que não se ganha e que elas têm que ser pagas. Toda essa construção foi adquirida com arrecadações e com meios através das vendas, através dos livros e dessas promoções, para que realmente pudesse auxiliar o ambiente a receber todos nós que estamos aqui enfermos e precisamos da cura. Mas o que não se cobra e jamais deve ser cobrado é esse meio de auxílio que nós vamos receber após essa palestra. Nós vamos ter o passe, que é uma transmissão da energia espiritual, é como se fosse uma transfusão dessa energia. Quando nós estamos entristecidos, abalados emocionalmente, o passe ele nos dá essa transmissão, essa energia salutar e benévola dos espíritos de luz através de Jesus, para restaurar em nós o bem-estar novamente. Então são esses processos de que Kardec nos explica através da doutrina espírita e que Jesus nos reforça, que este é um meio que nós devemos nos doar e jamais cobrar. Então, Cristo deu e foi enfático a hora que ele diz: dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Que devemos exercitar este dom, exercitar com amor, com devoção, com carinho. Porque quantos procuram este lar que está enfermo? Você já imaginou uma pessoa que chega num lar, que chegasse até Chico Xavier, Olha quantas pessoas Chico Xavier abraçou com a sua psicografia, trazendo cartas de luz àquelas mães que perderam seus filhos. E quantos que estão perdendo, devolvendo esses filhos novamente ao plano espiritual e sentindo aquela sensação da perda. E através dessas cartas, simplesmente elas sabem que elas devolveram uma joia ao universo, a Deus. Elas não perdeu aquilo que não possuía. Elas devolveu os seus filhos ao Pai. E aí elas procuram a casa, procuram o Chico. E aí ele vai dizer: não, eu preciso desse dinheiro para dar continuidade. Jamais ele utilizou desses meios. E quantos que necessitava pagar, dar alguma coisa. E ele, sabiamente, com a sua humildade, ele dizia que esse era um trabalho divino e que não pertencia a ele. Ele era só o correio, que ele transmitia a carta, E essa atividade não era dele. Tanto que Emmanuel, quando chamou o Chico para uma conversa de doação do seu trabalho, ele disse assim: você quer doar todo o seu tempo, o seu amor à espiritualidade? Ele disse: sim. O que eu devo fazer? 3 coisas: disciplina, disciplina e disciplina.
E realmente o Chico levou este dom, esse mandato de amor através da disciplina. E ele sabiamente ouviu as mensagens de Jesus para que ele doasse gratuitamente o que gratuitamente ele recebeu. É aí as preces pagas, né? Quando aqui em Marcos, em Mateus também, onde Jesus diz assim: em seguida ele declarou aos seus discípulos, diante de todos o que escutavam: guardai-vos dos escribas que ostentam passeando com longas túnicas, que se deitam em ser saudados publicamente, em ocupar os primeiros assentos nas sinagogas, bem como os primeiros lugares nos festins, que sob o pretexto de longas preces devoram a casa das viúvas, tais pessoas recebendo por isso uma condenação mais rigorosa. É o mesmo se dá com as preces. Quando nós buscamos a prece, que às vezes há pessoas que cobram por ela, né? Tem pessoas que falam assim, olha, tem pessoa que faz uma prece e ela é mais forte, ela tem mais poder para fazer a prece, e essa pessoa, ela cobra por ela. Ela está cobrando o quê? A palavra? Que Deus não mede as suas graças pelo meio das palavras. Ela está cobrando o fervor? Qual o fervor que ele cobra, né? Que orar por dinheiro ou orar para quem paga, né? Ou ela está cobrando a justiça divina, porque a justiça divina é um só para todos. Então, quando nós fizemos uma prece fervorosa, se nós estamos um grupo de pessoas orando, não tem as pessoas que falam assim, ora por um parente meu, por um filho que está na UTI, está no estado grave. A gente não faz essas correntes de oração? A gente faz uma corrente de oração. E aí quando a gente faz essa prece, que a gente intensifica o nosso amor, o universo divino, ele emite para todos na mesma intensidade, na mesma forma, na mesma luz, os mesmos fluidos. Todos nós recebemos esse fluido. O que nós vamos emitir é uma luz divina. Ela só vai ser emitida se nós dedicarmos ali amor, compaixão, carinho, vontade de auxiliar e respeito por aqueles que estão passando por essa enfermidade, doar sentimentos. Então veja bem, nós recebemos todos na mesma intensidade, mas também podemos doar ou não podemos doar nada, dependendo da nossa ação. Então o que Jesus pede? Que estendemos é amor, dedicação quando alguém pede. Você já imaginou se alguém cobrar por um dom que não lhe pertence? O que vai ser transmitido ali naquele momento? Só energia de cobiça. E nós achamos que a espiritualidade, que Jesus se agrada com toda essa situação? E aí a gente diz assim, né? Então, a prece, então, fica sendo uma fórmula cujo tamanho é proporcional à soma que se custe. Então, a pessoa, ela fica numa situação assim, né? Se eu tenho dinheiro e eu não, como é que eu vou receber essa prece? Eu recebo uma prece? Ou eu não vou receber uma prece se eu não tiver dinheiro? Então, quando Jesus nos esclarece, né, que Ele nos dá esse aviso, que Ele nos chama a atenção através do seu Evangelho, que não podemos nos exibir como Ele fala aqui no Evangelho. Não é porque nós vamos sentar nas primeiras fileiras ali, que nós vamos vestir as melhores roupas, que nós vamos expor as melhores frases. Não é essa situação que Jesus está medindo. É o sentimento que nós estamos emitindo. É isso que chega até o Pai Celestial. São essas energias que centriplica, que avança mais rapidamente o universo divino. Porque nós estamos em comuns sentimentos, numa mesma intenção. E se todos nós trazemos esse amor, se vamos transmitir a energia do passe, a oração que é feita e ela é transmitida amor, essa energia, ela é passada com a mesma velocidade que nós recebemos.
Então jamais o nosso Pai Celestial vai dizer assim, olha, poxa, essa prece é mais linda que aquela outra. Ela vai ganhar mais energia, mais luz. Tá? Então é essa a intenção essa luz que a doutrina espírita nos esclarece, que todos nós podemos transmitir uma oração, desde que ela nasce aqui do coração e ela é transmitida com amor, sem interesse, com a devoção, com o carinho, que a gente sempre passa aqui nas instruções, no tratamento espiritual, até uma magnetização da água. Todos nós podemos fazer a magnetização de uma água. Quando nós colocamos um recipiente das águas puras e cristalinas, quem é que vai magnetizar aquele líquido com raios de amor em forma de bênção, como Emmanuel nos esclarece? É o orvalho do plano divino. Então, se nós orarmos com fé sobre uma água, às vezes a gente diz assim, meu Deus, eu não levei a minha água hoje no centro espírita, não levei a minha água hoje para ser benzida lá na igreja e agora eu não tenho água fluidificada, não tenho água benta. E aonde que a espiritualidade nos esclarece, se nós tivermos fé e nós dedicarmos na oração e pedirmos, aquela água é fluidificada, porque Deus ouve o clamor do nosso coração, tá? E sobre os mercadores expulsos do templo. Busquemos aqui a passagem do Evangelho para ela ficar mais intensa a nossa leitura, né? Olha. Vieram em seguida a Jerusalém e Jesus, tendo entrado no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos, e não permitiam que ninguém transportasse qualquer utensílios pelo templo. Também os instruía, declarando: não está escrito que minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? No entanto, fizestes dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes ouviram isso, pesquisaram um meio de eliminá-lo, pois o temiam, porque todo o povo estava maravilhado com sua doutrina. Jesus já estava encantando com toda a sua presença. Olha quantas curas ele já estava fazendo. Quantos enfermos, quantos leprosos, paralíticos já estavam sendo restituídos dessa enfermidade. E aí as pessoas já estavam, principalmente os sacerdotes, né? E o mestre chega lá no templo e expulsa todos aqueles cambistas e os que estavam vendendo as suas mercadorias. Naquela época, na época da Páscoa, era comum toda a população de todos os países vir trazer a sua oferenda em troca de benefícios, de cura, em troca de resgatar irmãos que às vezes estavam presos nas enfermidades ou que já tinham falecido por algum meio mais doloroso. Era uma forma que eles tinham de resgatar esses irmãos e de resgatar restabelecer a própria energia. E eles traziam cabras, pombos, animais, né? Então quem tinha os que tinham mais poder aquisitivo, trazia os melhores bois, as melhores cabras e deixava no templo. Aí tinha os médios e os baixos, né? Aqueles, às vezes, vinham até montado em cima da sua oferenda. Vinham em cima dos seus cavalinhos, dos seus jumentos, das suas... E traziam esses animaizinhos, às vezes até com os cascos já machucados de tanto caminhar, né? De tanto percorrer os caminhos. Chegava no templo, claro, aqueles sacerdotes observavam aqueles animais que já estavam bonitos, já veio trazido por outros escravos, eles não sofreram nenhum dano, esses tinham um grande valor. E aqueles outros, eles não aceitavam, diziam assim, não, esses você vai ter que, não dá para aceitar, esses seus animais não dá para aceitar por oferenda porque ele está com a pata machucada. Então vocês compram aqueles que têm condições de ser ofertado. E aí tinha os cambistas, que naquela época trocavam as moedas, né? Tinham pessoas que vinham para trocar as moedas, para comprar os animais, para fazer a oferenda. E aí, se o dinheiro hoje, a gente comprar $1 está 3 e pouco, naquela época
eles triplicavam o valor da moeda. Dificultava. Então foi isso que Jesus chegou e virou as mesas dos cambistas e chamou de ladrões. Porque as pessoas que estavam ali, eles vinham de todos os lugares, com enfermidades gravíssimas e sem dinheiro, oferecendo o que eles tinham para receber a cura. E é isso que Jesus se revoltou naquele momento para chamar a atenção e falou que era covil de ladrões. Porque eles estavam vendendo a bênção do céu, vendendo o perdão e a entrada para o reino dos céus. E é isso que Jesus quis dizer, isso não se vende. Isso não nos pertence para ser vendido. Isso é conquista nossa, é batalha, é luta. Quando nós fazemos a nossa reforma interior, que a gente faz uma análise dentro do nosso ser, que a gente faz a nossa prece fervorosa, Senhor, eu errei, me perdoe. Isso é uma súplica intensa do nosso ser. E o nosso Pai Celestial não nos ouve? Claro que ouve. E eu preciso desse auxílio. Eu preciso de um passe, de uma pessoa que tem um dom para abraçar, de um amor de alguém. Eu tenho que pagar para receber isso, para receber essas bênçãos celestiais. E é nisso que Jesus quis expulsar e que Kardec nos esclarece. Que ele expulsou os mercadores e condenou assim o tráfico das coisas que não pertence ao homem vender. O dom que nós temos. Este dom que nós podemos buscar agora compreender pela luz da doutrina espírita, que se chama, que Kardec nos esclarece, que dá essa visão mais ampla, que é a mediunidade, o meio de que nós estamos aqui para levar essa energia a todos, que é uma energia de nosso Pai amoroso. A mediunidade é ser o intérprete dos espíritos. O objetivo dela, instrução dos homens, mostrar-lhe o caminho do bem e conduzi-los à fé. Quantas reencarnações nós estamos aqui para buscar a evolução, buscar o crescimento, auxiliar na caminhada junto com Jesus em massa a cura, principalmente os médiuns que têm o dom da cura. Quantos médiuns que têm esse dom da cura, esse dom maravilhoso, que faz essas cirurgias encantadoras, né? E a gente tem essas informações, tem em Abadiana, tem Palmelo, nós temos o Lar de Eurípides ali em Cuiabá, o Antônio de Freitas, nós tem aqui o tratamento espiritual, as cartas que a gente também solicita para o Antônio de Freitas, que muitas vezes fizemos cirurgias em casas, a espiritualidade faz em cirurgias em nosso lar. Então, todos esses recursos que são utilizados do meio dos espíritos vir nos socorrer. E aí, gente, se nós não trabalhamos com esse respeito, com esse amor, nós vamos realmente colocar essa luz para que as pessoas tenham essa credibilidade? Se a pessoa procura uma casa espírita e vai dizer assim, poxa, ali é muito caro, eu não consigo pagar por esse dom que tem, por essa prece, a pessoa não procura. E nós precisamos propagar esse ensinamento através do respeito, através do exemplo. Então, os médiuns atuais, igualmente, recebem de Deus um dom gratuito, o de ser intérprete dos espíritos. O desvio de objetivo, isso Deus não quer. Então, aqui nós temos duas gravurinhas ali, né, que fala, eu não tenho fé porque ainda não posso pagar os médiuns. Você imaginou se chegar a essa situação de não receber a cura, né? E o outro não obtém o consolo na hora da aflição pelo mesmo motivo. Tal razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra em toda parte. Fazê-la pagar seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. O porquê
que alguns têm mediunidade ostensiva e outros não. Diz assim, nossa, aquele médium lá, ele tem muito mais mediunidade, ele é muito mais forte, ele tem o dom, ele deve ser exaltado? De jeito nenhum. Nós entendemos com a doutrina espírita que quanto mais número de mediunidades, se ela tem a mediunidade de vidência, de audição, da escrita, né? A mediunidade da psicografia, da transmissão da mensagem, ela tem sim essa bagagem, porque ela traz de outras reencarnações um débito muito grande. E ele precisa ressarcir essa dívida com o universo. E aí a espiritualidade dá para ele o objetivo de vir com este dom, trabalhar essa mediunidade e assim ir quitando a sua vida passada com sabedoria, com amor e com dedicação. E esse nosso irmão vem, não entende esse mecanismo, usufrui deste meio para cobrar, né? Dá o que você achar melhor, ou uma pessoa procura ela com uma doença em fase, às vezes até terminal. Às vezes tem pessoas que vendem até casa se determinado médium ou intérprete, que se chama intérprete da espiritualidade, vender o seu dom. Tem pessoas que vendem até casa para receber a cura. Você já imaginou a condenação desse médium? Ele já cobrou pelo seu feito. É um dom que foi emprestado para ele trabalhar em benefício do irmão e também em benefício de si próprio. Mas aí a gente diz assim, mas e aqueles que têm o dom da cura? Às vezes aquele que... Porque nós não vamos pagar por aquilo que realmente não nos pertence, mas nós vamos... Tem pessoas que hoje trabalham com a cura, que ela lutou por isso, ela estudou para isso, ela doa até o seu, ela doa o seu tempo, ela está ali trabalhando o seu tempo, ela doa até a sua saúde, que é a medicina, né? Ela deve cobrar, porque é um talento dela. E aí quantas vezes a gente chega até um médico, ele fala, olha, até onde eu posso, eu te acudi. Agora entrega nas mãos de Deus. Mas até aquele momento, é lícito cobrar. Deve cobrar. Ele passou o seu tempo estudando. Ele utilizou da sua energia. Ele utilizou do seu dinheiro para buscar esse recurso, que é a ciência acadêmica. Mas a ciência espiritual, todos nós podemos possuí-las. E o Chico, ele tinha esse estudo? Ele tinha a faculdade da ciência acadêmica? Não. Mas ele tinha um amor ali para doar a energia que vinha do alto. E ele doou realmente todo esse período da sua existência. Então são essas situações que nós temos que identificar e que Kardec nos coloca nesse evangelho. Tá? Aqui uma profanação do bom senso, que o bom senso repele. Né, para receber o espírito de uma hierarquia, né, porque às vezes tem pessoas que falam, eu estou recebendo o espírito de Sócrates, eu estou recebendo o espírito ali de Jesus, e custa tanto, né? Aí a gente analisa, a pessoa que vai receber, que vai consultar esse indivíduo que tem esse poder todo, né? Se, poxa, mas se eu tenho uma quantia X, será que ele me atende? Então, assim, não seria também uma profanação evocarmos por dinheiro os seres que respeitamos o que nos são caros? Você acha que a espiritualidade de luz estaríamos conosco nessa situação? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não ficaria conosco nem um minuto. Respeitaria o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas e que nós dessemos continuidade realmente à nossa inferioridade. Porque eles, os espíritos de luz, jamais venderiam essa bênção e essa graça. Porque o objetivo é nos auxiliar. E se o meio que está trazendo essa mensagem está cobrando, ele está errando. Então, às vezes as pessoas perguntam, você conhece fulano de tal? Eu falei, eu não conheço.
e nem posso falar por ninguém. Mas o que eu entendo, o que eu busco através da doutrina espírita é analisar este meio que está trazendo essas informações. Ele é de confiança, ele transmite essa segurança, ele cobra pelo que ele está fazendo. Se não, busque Jesus nesta pessoa e que ele faça, em nome de Jesus, a cura. É isso que nós devemos fazer, não é? Porque se pagarmos, nós vamos estar cobrando algo, nós vamos estar pagando algo que é nosso por direito e que Jesus está realmente nos transmitindo por direito a todos nós. Então nós simplesmente vamos estar dando dinheiro para quem realmente está tirando de nós esse merecimento que é nosso por direito, né? E como pode ser uma profanação a faculdade mediúnica? Porque, gente, às vezes a pessoa ela tem essa mediunidade, mas e quem garante que essa mediunidade vai ficar com ela por esse período que ela acha que vai ficar? E se os espíritos chegarem assim, agora não, o que você está fazendo está errado. Nós temos uma história do Chico, que quando ele deu aquelas entrevistas no Pinga Fogo, né, o Chico ficou feliz, né, porque ele deu uma audiência muito grande ali na televisão e essas entrevistas foi até a tarde da noite, ele deu uma audiência enorme. E aí o Chico, imagina, tinha todo o auxílio de Emmanuel, cada pergunta, a resposta era autêntica, isso encantava, né? Depois passou um tempo, o Chico foi convidado ali para fazer uma outra entrevista e o Chico se empolgou. Ele pegou e falou assim, não, a gente vai sim. E já começou a se ajeitar, a roupinha bonitinha. E Emmanuel chegou e disse assim, onde você pensa que você vai? Ô, seu Emmanuel, nós fomos convidados para fazer uma entrevista em tal lugar. E aí, né, eu aceitei, né? Ele falou assim, nós? Quem disse para você que eu vou? Se você quiser ir, vai sozinho. E aí Chico disse assim, como que ele ia sem Emmanuel, né? Se todas aquelas respostas do Pinga Fogo foi todo com o auxílio do mentor espiritual dele, com toda aquela sabedoria. Então Chico ali respeitosamente não foi. Então assim, ele era um trabalhador obediente, ele respeitava as disciplinas, ele tinha as suas necessidades, ele achava que podia, mas quando Emmanuel esclarecia, ele realmente obedecia. Então é nesse momento que a espiritualidade nos esclarece. Quando ele percebe que o seu pupilo está agindo de forma errada, ele não age. Então como que esse indivíduo vai cobrar por aquilo que não é dele? Porque no momento que às vezes ele precisa da espiritualidade, diz, não, nesse momento aí você está fazendo errado. Eu não tenho energia o suficiente para me trabalhar em prol do semelhante. Porque quando nós pedimos uma prece, quando nós pedimos a cirurgia espiritual que é feita em nosso lar, quais são as recomendações? A higiene mental, uma alimentação saudável, que nós deitamos em nossa caminha, fizemos a nossa prece, oramos fervorosamente, colocamos a água para ser fluidificada. Olha quanta energia boa que a espiritualidade nos emite, né? E transmitir toda essa energia em cima de uma cobrança, imaginou a energia que vira em cima desse momento? Qual a espiritualidade que trabalha, de luz, que trabalha em cima dessa situação? Claro que não. Então nós vamos ficar vulnerável a espíritos brincalhões, espíritos zombeteiros, espíritos perturbadores. São aqueles que Jesus nos ortoou para que realmente nos afastasse de nossa caminhada. E como que a gente afasta essas inferioridades, esses espíritos malfazejos do nosso caminho? Trabalhando com disciplina e trabalhando com amor. Caso contrário, eles vão conviver conosco. Não é simplesmente Jesus tinha a moral para expulsá-los. Porque quando Jesus expulsava, ele expulsava, mas na sua mente ele expulsava com amor, e ali ele já trabalhava a doutrinação, recolhendo esses espíritos na sua energia de luz. Nós não temos essa moral para expulsar ninguém.
Nós temos que convidar os nossos irmãos a não estar conosco pela sintonia. Se nós melhoramos a nossa sintonia, eles não se aproximam. Quem se aproxima são os espíritos de luz. Então é nesses momentos, né, que nós devemos buscar esses espíritos, mas trabalhar o respeito. Então é aqui que a gente tem que trabalhar esse equilíbrio. A mediunidade séria não pode ser e nunca será uma profissão. Devemos cobrar pelo nosso talento, pela nossa conquista, pelos nossos estudos que tivemos. Nossa profissão é um meio que a gente tem de viver, de pagar as nossas contas. Mas se nós temos um dom, esse dom foi nos emprestado para trabalhar a nossa caridade. Então, a mediunidade que nós podemos exemplificar, nós temos aqui, que é o maior exemplo de todos eles, é nosso Chico Xavier, né? E aqui buscamos encerrar esse nosso tema, gente, né? Que é para a gente reforçar que vamos estudar um pouquinho sobre a doutrina, vamos expandir essa luz em nossa caminhada, porque nós todos necessitamos dessa energia benévola de Jesus. E nós precisamos acalmar o nosso interior, né? Quantas enfermidades nós produzimos pela nossa mente enfermiça, pelas situações que vivenciamos. Então agora, no momento em que vamos receber um passe, vamos nos dedicar a esse passe e confiar em Jesus. Porque se tiver alguma energia que está nos prejudicando, ela vai ser retirada. Pela nossa vontade, pelo nosso querer. E aí Jesus nos convida a seguir em paz e não pecar novamente. Vá em paz, né? E não peques novamente. E se somos desobedientes e pecamos novamente, vamos receber novamente essa luz. Por isso que nós estamos aqui. Convidamos vocês a estudar com a gente todos os sábados. Também para ser esse meio de levar essa mensagem, de levar essa energia a quem precisa, de levar uma prece a um hospital, de fazer do nosso dia, um momentinho do nosso dia, um pouco que seja, uma doação desse amor ao semelhante. Propagar a doutrina espírita é um dever nosso. Propagar essas mensagens esclarecedoras é um dever nosso. Certo? Então que fique nesse momento o agradecimento a todos. E agora a gente vai se preparar para o passe magnético. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus.